Arwan, aqui Selene Dieckert, criadora da mesa radiônica xamânica e do Animal Totem Oracle Deck. Terapeuta holística, palestrante, oraculista e taróloga. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, vamos conversar a respeito de Zeus. Bem, Zeus é o deus do céu, do clima, do relâmpago, trovão, da lei, da ordem, da justiça, do destino, da realeza na religião grega antiga, e desempenhou um papel dominante, presidindo o panteão olímpico grego e governando como rei dos deuses do Monte Olimpo. Ele era o respeitado chefe dos deuses e atribuía a eles papéis e mesmo os deuses que não eram seus filhos naturais o tratavam como pai. Todos se levantavam em sua presença. Zeus protege a assembleia do povo, as reuniões do conselho e, como ele preside sobre todo o estado, também sobre todas as casas e famílias. Ele também zela pela santidade do juramento, pela lei da hospitalidade, vinga aqueles que são injustiçados e pune aqueles que cometeram um crime, porque ele observa os feitos e sofrimentos de todos os homens. Zeus é a fonte original de todo o poder profético, diante de quem todos os sinais e sons proféticos procederam. Cada coisa boa e má vem de Zeus, e de acordo com sua própria escolha, ele atribuirá a boa ou a má sorte aos mortais, e o próprio destino estava subordinado a ele. Zeus está armado com trovões e relâmpagos, e o tremor de sua égide produz tempestades. Uma série de epítetos de Zeus, nos poemas homéricos, o descrevem como o trovão, como o coletor de nuvens, o ajuntador de nuvens e outros nomes semelhantes. Zeus é a continuação grega ou a adaptação grega da palavra Zeus. D de dado, J de jacaré, E de eco, U de uva e S de sapo, que seria o nome do deus proto-indo-europeu do céu diurno, também chamado de Dios Pater, ou Pai do Céu, derivando da raiz Dieu, ou brilhar, e em seus muitos derivados, céu ou Deus. Zeus é a única divindade no panteão olímpico cujo nome tem uma etimologia indo-europeia transparente. As primeiras formas atestadas do seu nome são o grego micênico, nas formas de, ué, ou de Wo. Na civilização minoica, Zeus era cultuado apenas em pequenos cultos minoritários que o viam como um semideus que acabara sendo morto. Bem, Zeus era originalmente um deus da natureza, de onde o carvalho com seus frutos comestíveis e as pombas férteis eram sagradas em Dodona e também em Arcádia. A chuva, tempestades e as estações eram consideradas seu trabalho. Porém, nos poemas homéricos este caráter já está apagado em certa medida, e Zeus já começa a aparecer como uma divindade política e nacional, como rei e pai dos homens, como fundador e protetor de todas as instituições consagradas pela lei, costume ou religião. Bem, além da sua herança indo-europeia, na sua iconografia, Zeus possui alguns traços da cultura do Antigo Oriente Próximo, como por exemplo o cetro. Ele é frequentemente representado por artistas gregos em uma de suas duas poses. Em pé, avançando com o raio em sua mão direita levantada, ou sentado em majestade, como Pai onipotente, Rei dos deuses e homens, de acordo com a ideia que foi incorporada na estátua do Zeus do Olimpo por Fídias.
Zeus é retratado como um homem maduro e régio, uma figura robusta com uma barba escura. Seus atributos usuais eram um raio, um cetro real, uma águia, um trono, uma miniatura da deusa Nike, que é a deusa alada da vitória, e a Aegis, que é uma armadura de pele de cabra. O deus geralmente vestia uma longa túnica, chamada Khiton, e uma capa, e era frequentemente coroado com uma coroa de folhas de oliveira, às vezes representado nu. Em Creta, Zeus era representado na arte como um jovem de cabelos compridos, cantado como Ho Megas Kouros, ou o Grande Jovem. Com os Kouretes, que era um bando de dançarinos armados em êxtase, ele presidia o rigoroso treinamento militar e atlético e os ritos secretos. Seu trono era guardado por 4 espíritos alados, 2 homens e 2 mulheres, chamados Kratos, ou força, Zelos, ou rivalidade, Nike, ou vitória, e Bia, força. Kratos e Bia funcionavam como reforçadores musculares e eram encarregados de tarefas como a apreensão e prisão do titã Prometeu. Nike dirigia a carruagem de Zeus e frequentemente o acompanhava em miniatura, como uma espécie de familiar divino. Hermes, o deus Hermes, era o arauto pessoal de Zeus, que atuava como diplomata, enviado e agente da vontade de Zeus. Sua mensageira era Íris, a deusa alada do arco-íris, que transmitia suas mensagens na íntegra e dava ordens aos outros deuses. A suma conselheira de Zeus era Temis, deusa da lei e da ordem, que está sentada ao seu lado no trono. Ela era assistida por suas 6 filhas, as Moiras, ou destino, e as Horai, ou estações. Estas deusas eram coletivamente responsáveis pelo funcionamento ordenado do cosmos. Temis também era encarregada de convocar todos os deuses para reuniões no pátio de Zeus. A irmã virgem de Zeus, Hestia, também residia em seu palácio, onde cuidava da chama sempre ardente na lareira divina no centro do salão. Metis, a deusa da sabedoria, era talvez sua assistente mais incomum. Zeus a engoliu inteira para evitar uma profecia, e ela passou a residir em sua barriga. Os antigos gregos acreditavam que a barriga, e não o cérebro, era a sede do pensamento e da emoção. E, portanto, ao engoli-la, Zeus implantou efetivamente um conselho sábio em sua mente. Ela continuou a existir de uma forma ou de outra dentro do deus, a ponto de dar à luz a Atena ali e equipá-la com armaduras e armas antes de seu segundo nascimento, que já ocorreu através da cabeça de Zeus. Ganimedes e a deusa Hebe eram os copeiros de Zeus, que serviam ambrosia e néctar nas festas dos deuses. As arpias ou árpias, conhecidas como os cães de Zeus, eram criaturas rudes encarregadas por ele para assediar os mortais. Pégasus, o cavalo alado, carregava os seus raios, e mais outros 4 cavalos imortais puxavam a sua carruagem pelo céu. Zeus é filho de Cronos e Reia, o mais novo de seus irmãos a nascer, embora às vezes seja considerado o mais velho, pois os outros exigiam ser despejado do estômago de Cronos. Mitólogos posteriores enumeram 3 Zeus em suas genealogias, 2 arcadianos e 1 cretense. O primeiro é dito ser filho de Éter, o segundo de Quelus, o terceiro de Cronos. Isso explica o fato de que alguns escritores usam o nome do Rei do Céu que envia orvalho, chuva, neve, trovão, relâmpago,
para o próprio céu em seu sentido físico. Antes de seu casamento com Hera, Zeus se relacionou com várias titânides e também com sua irmã Deméter. Estas ligações são ordenadas por Hesíodo da seguinte maneira: primeiro com Metis, segundo com Temis, terceiro Eurínome, quarto Deméter, em quinto Mnemósina e em sexto Leto. Alguns autores acrescentam Dione, lá no oráculo de Dodona, no caso, no mito de Dodona, e também Perséfone a lista, bem como as tentativas mal sucedidas de seduzir Astéria e Afrodite. Junto com sua irmã Hera, Zeus é pai de Ares, Hebe e Hefesto, embora alguns relatos digam que Hera produziu estes descendentes sozinha. Alguns também incluem Ilítia, Eris, Ênio e Ângelos na lista. Na seção da Ilíada, conhecida pelos estudiosos como o engano de Zeus, ele e Hera iniciaram seu relacionamento sexual sem que seus pais soubessem. Zeus se casou com Hera, a rainha dos céus, depois de seduzi-la sob o disfarce de um pássaro cuco. Porém, esta união entre o deus do céu e a deusa do céu, sempre brigando, provou não ser um casamento perfeito. Muitos mitos mostram que Hera tem ciúmes das conquistas amorosas de Zeus e é uma inimiga consistente de suas amantes e de seus filhos com elas, o que não era uma tarefa fácil, já que Zeus era famoso por suas diversas aventuras eróticas. Por algum tempo, uma ninfa chamada Eco foi encarregada de distrair Hera falando incessantemente, afastando assim a sua atenção dos casos amorosos de Zeus. Mas quando Hera descobriu essa estratégia, ela condenou Eco a repetir permanentemente as palavras das outras pessoas. Entre os amores divinos de Zeus, temos Afrodite, que foi perseguida por ele quando ela emergiu do mar pela primeira vez, mas ela conseguiu escapar dele. De acordo com alguns, ela mais tarde teve um caso com Zeus, e através das maldições de Hera, deu à luz a um filho deformado, o deus Príapos. A maioria das fontes, entretanto, diz que Príapos era filho de Dionísio. Também teve Astéria, uma titânide que foi perseguida por Zeus através dos céus. E o que acontece? Ela assumiu muitas formas para escapar dele, mas saltou do céu na forma de uma codorna e se metamorfoseou na ilha de Delos. Também teve Deméter, e com Zeus tiveram uma relação e na forma de duas serpentes entrelaçadas. E dessa relação, dessa união, nasceu Perséfone. Alguns dizem que Dionísio também seria filho deles. Bem, também teve Dione, que é outra titânide, que de acordo com alguns, até mesmo gerou Zeus. Ou com ele gerou Afrodite. Embora a maioria dos relatos diga que ela nasceu do mar, a partir da genitália de Urano. Bem, também teve Eurínome, que é uma titânide que foi mãe das 3 Cáritas ou das 3 Graças junto com Zeus. Também teve Gaia, que foi acidentalmente fecundada por Zeus em 2 ocasiões distintas. Primeiro na Frígia, onde ela deu à luz a deusa Agdistis, e em Cipros, onde ela gerou os centauros cíprios. Obviamente teve Hera, a rainha dos deuses, que casou-se com Zeus em uma cerimônia secreta nos dias da Guerra dos Titãs. Hera lhe deu vários filhos divinos que a gente já falou anteriormente. Também teve Íberis, a deusa do orgulho excessivo, que era, de acordo de alguns, a mãe de Pan junto com Zeus, embora na maioria das vezes Pan seja considerado filho de Hermes com Penelopeia. Também teve Calíope, que era uma deusa da música e uma das 9 musas, e era, de acordo com o relato, a mãe dos Coribantes, junto com Zeus. Obviamente também teve Leto,
que era uma titânide amada por Zeus e que deu à luz aos gêmeos Apolo e Ártemis. Metis, outra titânide do bom conselho, que foi engravidada por Zeus, que então a engoliu inteira ao saber de uma profecia que ela estaria destinada a gerar um filho maior que seu pai. Tipo com a história de Urano, que a gente já vai falar mais adiante. Ela deu à luz a Atena dentro do ventre de Zeus, que mais tarde emergiu totalmente crescida do crânio dele. Ainda teve Mnemosine, que é a titânide da memória, que foi seduzida por Zeus disfarçado de pastor. Ele se deitou com ela por 9 noites e ela deu à luz as 9 musas. Nêmesis, que é a deusa da retribuição, que foi seduzida por Zeus na forma de um cisne. Depois da união, ela pôs o ovo do qual Helena de Troia foi chocada. Perséfone, a deusa da primavera, que antes de seu rapto com Hades, obviamente. Mas ela foi seduzida então por Zeus antes de ser raptada, e Zeus na forma de um drácon serpentino. Ela então deu à luz a um filho, o efêmero deus Zagreus, que quando Zeus colocou no trono do céu, foi atacado e desmembrado pelos titãs. Seu coração foi recuperado e ele nasceu por Semele, como o deus Dionísio. Uma deusa infernal chamada Melínoi, ou talvez até mesmo Hécate, talvez tenha nascido dessa união de Perséfone com Zeus. Mais tarde, como deusa do submundo, Perséfone foi mais uma vez seduzida por Zeus, mas dessa vez ele estava disfarçado de Hades. Selene, a deusa da lua, também teve um envolvimento com Zeus, assim como Estige, a deusa do rio do submundo, a deusa do rio Estige. Temis, que a gente já falou, que era a titânide dos costumes e tradições, que deu para Zeus 6 descendentes. As 3 Horai, representando as estações, representando a justiça, paz, boa governança, e as 3 Moiras, ou destinos. Tétis, que é uma deusa nereida do mar que foi cortejada por Zeus. Zeus abandonou essas tentativas de tentar seduzi-la quando foi revelado que ela estaria destinada a gerar um filho maior que ele. Zeus amou as ninfas Égina, que foi sequestrada por ele na forma de uma águia, Aix ou Boetes, a ninfa Epimelídeu, esposa do deus Pan, que assumiu a forma de uma cabra para escapar das atenções de Zeus. Bem, Zeus a seduziu dessa forma e ela deu à luz Aigipan. Electra, que era uma pleiade ninfa da ilha de Samotraque, do grego Egeu, que foi amada por Zeus e lhe deu vários filhos. A ninfa Náiade, da Argólida, no sul da Grécia, que era amada por Zeus e foi transformada em uma novilha por ele, e então foi conduzida sob tormento por Hera até o Egito. Callirrhoe, que era uma ninfa náiade de Acarnânia, na Grécia Central, mas nenhum descendente é mencionado de sua união com Zeus, embora ela tenha obtido favores dele para seus filhos mortais. Maia, uma ninfa da Pleiade do monte Silene da Arcádia, no sul da Grécia, foi amada por ele e deu-lhe como filho Hermes, o deus Hermes. Pluto, uma ninfa de Oceânida e deusa secundária da riqueza, que gerou de Zeus um filho chamado Tântalos. Sinope, uma ninfa náiade da Argólida, no sul da Grécia, que foi abduzida para a Assíria, na Ásia Menor, por Zeus. Ele prometeu a ela a realização de um desejo, e ela declarou: desejo permanecer virgem, entre outras ninfas. Zeus seduziu muitas mulheres mortais também, incluindo Alquimene, que era uma senhora de Tebas, que foi seduzida por ele na forma de seu próprio marido, e ela deu à luz gêmeos, Héracles, filho de Zeus, e Liquínios, de seu marido Anfitrion.
Antíope, que era uma senhora de Tebas na Boiótia, que foi seduzida por Zeus na forma de um sátiro, e ela deu a ele filhos gêmeos. Danae, a princesa de Argos, na Grécia Central, que foi aprisionada por seu pai em uma torre de bronze. O que Zeus fez? A seduziu na forma de uma chuva de ouro, e ela deu à luz seu filho, o herói Perseu. Europa, uma princesa da Fenícia, na Ásia Ocidental, que foi raptada para Creta por Zeus na forma de um touro. Ela deu à luz 3 filhos, Minos, Sarpedon e Radamantes. Eurimedusa, uma princesa do norte da Grécia que foi seduzida por Zeus na forma de uma formiga. Seu filho foi nomeado Mirmidon, ou Homem-Formiga. Calisto, que era uma princesa da Arcádia, no sul da Grécia, que foi seduzida por ele disfarçado de Ártemis. Então, o que acontece? Calisto foi transformada em urso por uma deusa colérica, e dessa forma ela deu à luz um filho chamado Arcas. Leda, uma rainha de Lacedemônia, no sul da Grécia, foi seduzida por Zeus na forma de um cisne. Ela pôs um ovo do qual chocaram os gêmeos, Dioscoiroi. Um deles era Pólux, que era filho de Zeus, mas o outro gêmeo era Castor, filho de seu marido, Tindareus. De acordo com alguns, ela também era mãe de Helena de Troia, embora alguns outros digam que o ovo do cisne, no qual nasceu Helena, teria sido colocado pela deusa Nêmesis. Olímpias, uma rainha histórica de Macedônia, foi mãe de Alexandre o Grande. Pandora, princesa dos helenos, uma das filhas do rei Deucalion, sobrevivente do grande dilúvio, era amada por Zeus e lhe deu filhos latinos e gregos. A gente teve também Pítia, que era uma moça de Aegion, em Acaia, no sul da Grécia. Zeus a seduziu disfarçado de um pombo. Semele, que era uma princesa de Tebas, na Boiótia, na Grécia Central, que a gente já sabe, né, que era a mãe de Dionísio. Ela foi amada por Zeus, mas através das maquinações de Hera foi consumida pelo calor de seus raios. Vendo Semele morta, Zeus então resgatou seu filho, que ainda não havia nascido, que já era Dionísio, né, como a gente já falou, resgatou do corpo da mãe e costurou-o na coxa, até que ele tivesse idade suficiente para nascer. Seu amor mortal masculino foi Ganimedes, que era um príncipe de Troia, na Ásia Menor, e foi raptado para o Olimpo por Zeus na forma de uma águia para ser seu amante e copeiro dos deuses. Zeus teve muitos descendentes divinos e heróicos. Seus filhos divinos são Agdistes, que era um deus hermafrodita, nascido quando Zeus acidentalmente engravidou Gaia. Com medo dessa estranha criatura, os deuses a castraram e ela se tornou a deusa Cibele. As de Pan, a Alateia, a deusa da verdade. Afrodite, que segundo alguns era filha de Zeus com Dione, como a gente já falou. Os gêmeos Apolo e Ártemis, filhos de Leto. Ares, deus da guerra, filho com Hera. Asopos, o rei do rio Asopos em Argos, também era filha de Zeus. Ate, a deusa da loucura, cega e da ruína. Atena, deusa da guerra, da arte da guerra, da sabedoria e habilidade. Britomartis, a deusa das redes de caça e pesca. Dike, a deusa da justiça, uma das 3 Horai. Dionísio, deus do vinho e dos excessos. Ilítia, a deusa do parto. Irene, a deusa da paz e uma das 3 Horai. Eris, a deusa da contenda e da guerra. Ersa, a deusa do orvalho, também era filha de Zeus com Selene. Eunômia, a deusa da boa governança, uma das 3 Horai. Harmonia, a deusa da harmonia, que segundo um autor era filha de Zeus com Electra. Hebe, a deusa da juventude. Hefesto, o deus dos ferreiros. Hermes, o deus dos mercadores, pastores e mensageiros.
Kairos, o deus da oportunidade, que era o filho divino mais novo de Zeus. Os centauros cíprios, que nasceram de Gaia quando Zeus a engravidou acidentalmente. Cáritas, as 3 deusas da graça, beleza e alegria, chamadas Aglaia, Eufrosine e Taleia. Os coribantes de Samotraque, que eram semideuses orgíacos dos mistérios de Samotraque. As Litai, as deusas da oração idosas. Melinoi, uma terrível deusa do submundo, cujo corpo era metade preto e metade branco. As Moiras, as 3 deusas do destino. Atropos, Laqueses e Cloto. As Musas, as 9 deusas da música e da canção, chamadas Calíope, Terpsícore, Cleio, Euterpe, Urânia, Taleia, Polirrímnia, Melpomene e Erato. Nemeia, uma deusa ninfa menor. As ninfas. Pan, deus dos pastores. Pandeia, uma deusa ninfa menor. Perséfone, a deusa do submundo e da renovação da primavera. E Zagreus, filho divino de Zeus com Perséfone, entre outros filhos. Entre seus filhos mortais estão Aqueilos, que era um menino lídio na Ásia Menor, filho de Zeus, e Lâmia, que disputava com a deusa Afrodite em beleza. Alexandros, ou Alexandre o Grande, um rei histórico da Macedônia, que ficava ao norte da Grécia e mais tarde se tornou conquistador de grande parte do mundo conhecido. Esse é um exemplo único de um personagem histórico dotado de origens míticas. Argos, o primeiro rei homônimo de Argos. Dioscoroi, ou Dioscuri, os príncipes gêmeos de Esparta, na Lacedemônia, no sul da Grécia, que nasceram de um ovo posto pela rainha Leda. E como a gente já havia falado, eram Castor e Pólux. Epáfos, um rei do Egito, que era filho de Zeus com Io. Helena, que ainda não era de Troia, mas enfim. Helena, que era uma rainha de Esparta, no sul da Grécia, esposa de Menelau, e que fugiu para Troia com seu amante Paris. Héracles, que é o maior dos heróis gregos, nascido em Tebas, na Grécia Central, filho de Alcmene. Minos, um rei da ilha de Creta. Órion, um gigante que nasceu em resposta às orações do rei Irieus, um beócio sem filhos. Órion foi concebido por 3 deuses, Zeus, Hermes e Poseidon, que urinaram sobre o couro de um touro e o enterraram na terra para criar um bebê nascido na terra. E Perseu, um herói e mais tarde rei de Miquenai, em Argolis, entre tantos outros filhos. O ciúme de Hera gerou um festival chamado Daidala. Os homens da antiguidade davam o nome de Daidala às imagens de madeira. Em certa ocasião, Hera estava zangada com Zeus e se retirou para Eubóia. Zeus, então, não conseguindo fazê-la mudar de ideia, visitou Quitarion, que orientou que ele fizesse uma imagem de madeira e a carregasse embrulhada em uma carroça de bois, e dissesse que estaria celebrando seu casamento com Plataia, filha de Asopos. Zeus seguiu seu conselho. Hera ouviu a notícia e imediatamente apareceu em cena. Mas quando ela se aproximou da carroça e arrancou o vestido da imagem, ficou satisfeita com o engano ao descobrir que era uma imagem de madeira e não uma noiva. Então se reconciliou com Zeus. Para comemorar esta reconciliação, celebrava-se o acontecimento a cada 6 anos. Cronos gerou vários filhos de Reia: Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, mas engoliu todos assim que nasciam, porque soube por Gaia e Urano que estava destinado a ser derrubado por seu filho, como ele próprio havia feito com seu pai. Reia ouviu e desejou evitar. Quando Zeus estava prestes a nascer, ela procurou Gaia para traçar um plano para salvá-lo.
de modo que Cronos recebesse sua retribuição por seus atos contra Urano e contra seus próprios filhos. Segundo o conselho de seus pais, Reia viajou para Creta para se esconder em uma caverna nas montanhas, onde daria luz a seu bebê em segredo. Em uma caverna sagrada cheia de abelhas, a caverna de Cátion, no Monte Ida, um lugar sagrado que ninguém deve chegar perto, seja Deus ou seja mortal. Numa certa hora, a cada ano, seria noticiado um grande incêndio, e esse incêndio seria visto saindo dessa caverna. E isso acontece sempre que o sangue do nascimento de Zeus começa a ferver. As abelhas sagradas, que seriam as enfermeiras de Zeus, ocupam essa caverna. Bem, voltando ao parto, quando Reia deu à luz a Zeus, ela cravou os dedos na terra. De seus dedos surgiu um dos 10 dáctilos, que são habitantes compassivos da montanha de Creta. Durante o nascimento, a abertura da caverna era guardada pelos curetes. Muitos mitos identificam os curetes como os dáctilos. Logo após dar à luz a Zeus, Reia o deu para os curetes criarem. Eles dançaram, bateram em seus escudos para fazer barulho, com o intuito de abafar o choro do bebê Zeus. Para enganar Cronos, Reia envolveu uma pedra para fazê-lo pensar que ela estava dando a ele o bebê. Cronos então engoliu o, abre aspas, bebê, na mesma hora, e relaxou mais uma vez, pensando que já estava salvo por ter destronado mais um filho. Zeus cresceu na caverna onde estava aninhado, nas montanhas de Creta, e a ninfa Melissa e a cabra Amalteia tiveram um papel fundamental na sua infância. Amalteia amamentou Zeus, e de seus chifres saía todo tipo de coisa boa. Melissa também cuidou e alimentou o pequeno Zeus com seu mel nutritivo para que ele crescesse rapidamente. Há ainda uma teoria de que Zeus teria realmente sido um grande rei de Creta e que postumamente sua glória lentamente o transformou em uma divindade. Existem várias versões da infância de Zeus. De acordo com Higinos, ele foi criado por uma ninfa chamada Adamanteia. Já que Cronos governava sobre a terra, céus e mar, ela o escondeu pendurando-o em uma corda de uma árvore, para que ele ficasse suspenso entre a terra, o mar e o céu, e então, dessa forma, invisível para Cronos. Ou então Zeus teria sido criado por uma cabra chamada Aix, ou Aix, que pertencia à ninfa Amalteia. E da pele dela, Zeus fez a égide. Zeus ainda poderia ter sido criado por uma ninfa chamada Sinosura, e como agradecimento ele a colocou em meio às estrelas. A cultura minoica contribuiu com muitos elementos essenciais da religião grega antiga, e o Zeus cretense manteve suas características minoicas juvenis. O filho local da Grande Mãe, uma divindade pequena e inferior que assumiu os papéis de filho e consorte, cujo nome minoico os gregos helenizados como Velcanos, foi com o tempo assumindo como um epíteto por Zeus, como transpareceu em muitos outros locais, e ele passou a ser venerado em Creta como Zeus Velcanos ou Menino Zeus, muitas vezes simplesmente o Kouros. Em Creta, Zeus era adorado em várias cavernas em Knossos, Ida e Palaicastro. As histórias de Minos e Epimênides sugerem que estas cavernas já foram usadas para adivinhação incubatória por reis e sacerdotes. Quando Zeus cresceu o suficiente, ele se tornou o copeiro de seu pai sem que sua verdadeira identidade fosse descoberta. Com a ajuda de Metis, que mais tarde se tornaria a primeira esposa de Zeus, ele foi capaz de dar a seu pai uma mistura de mostarda e vinho, o que fez Cronos vomitar seus filhos engolidos um por um. Zeus forçou Cronos a despejar primeiro a pedra, que foi colocada em Pito,
sob os vales de Parnassos para ser um sinal para os homens mortais, o ônfalo, o umbigo. Em seguida, Cronos vomitou os irmãos de Zeus na ordem inversa de engolir. Em algumas versões, foi Metis quem deu a Cronos um emético para forçá-lo a vomitar os bebês, ou até mesmo Zeus possa ter abrido o estômago de seu pai. Quando todos os seus irmãos foram libertados, Zeus os reuniu e conseguiu convencê-los a iniciar uma rebelião contra Cronos. Então Zeus também libertou os irmãos de Cronos, os hecatônqueros, ou os de 100 mãos, e também os ciclopes, de sua masmorra no Tártaro, matando seu guarda, Campe. Os hecatônqueros o ajudaram em seu ataque aos titãs com rajadas de pedras arremessadas, enquanto os ciclopes criavam os raios para Zeus usar. Como prova de sua gratidão, os ciclopes deram a Zeus o trovão e o raio, que antes haviam sido escondidos por Gaia. Quando a guerra terminou, os olimpianos haviam vencido, e juntos, Zeus, seus irmãos, suas irmãs, os hecatônqueros e os ciclopes derrubaram Cronos e os outros titãs, e todos os titãs, exceto aqueles que ajudaram, no caso Prometeu e Temis, foram presos no Tártaro. Atlas, um dos titãs que lutou contra Zeus, foi punido tendo que segurar o céu durante a eternidade. Após a batalha com os titãs, Zeus compartilhou o mundo com seus irmãos, Hades e Poseidon, os mais velhos. Zeus obteve o céu e o ar, Poseidon as águas e Hades o submundo, ou o mundo dos mortos. A antiga terra, Gaia, não poderia ser reivindicada. Ela foi deixada para os três, cada um de acordo com suas capacidades, o que explica porque Poseidon foi sacudidor de terras, o deus dos terremotos, e Hades reivindicou os humanos que morriam. Este foi o início de uma nova era na mitologia grega. A titanomáquia durou 10 anos e terminou com o antigo panteão que foi derrotado e era baseado no Monte Otris. Então foi estabelecido um novo panteão no Monte Olimpo. Gaia se ressentia da maneira como Zeus tratou os titãs, porque eles eram seus filhos, e os incitou a se levantarem contra os deuses do Olimpo. Então eles cercaram a fortaleza celestial, porém Zeus derrubou seu rei, e muitos outros com seus relâmpagos mortais. Mas Gaia produziu mais um gigante, o gigante Tífon, o mais monstruoso de sua espécie, e o colocou no Olimpo. O restante dos deuses fugiram horrorizados, e o próprio Zeus foi derrotado em combate com um monstro que arrancava os tendões de seus membros, deixando-o indefeso. Pan depois roubou de volta a força de Zeus, e restaurado ele derrotou o gigante em uma revanche, e o amarrou sob o monte Etna. Zeus também precisou lutar contra Ecdna, outra filha de Gaia, mas deixou-a viva com seus filhos. Depois da guerra contra os titãs, os mortais lentamente pararam de orar aos deuses, porque eles sentiam que já tinham tudo o que precisavam e que então não precisavam mais ficar fazendo orações. Então Zeus decidiu que os mortais precisavam se lembrar de orar sim, e que era para eles tirarem de conceito que já teriam tudo, incluindo o alimento. Então, o que Zeus fez? Para persuadi-los a voltar a orar, Zeus removeu a chuva que permitia que a vegetação crescesse, e isso veio a resultar em fome. No início, os mortais não sabiam o que estava acontecendo, que estava tendo a escassez de comida, porque eles tinham um estoque grande ainda tinham bastante comida disponível. Depois de um tempo, a comida começou a ficar escassa e os mortais começaram então a orar. Por causa de suas orações, Zeus deu chuva aos mortais para que eles pudessem restaurar as colheitas. Os mortais, entretanto, precisavam de um sinal de quando a chuva estava chegando. E o titã Prometeu
responsável por fazer os mortais e era muito próximo a eles, a nós no caso, os ajudava sempre que pudesse. Os mortais nunca sabiam quando Zeus iria enviar chuva, então eles não tinham como se preparar, planejar os armazenamentos. Prometeu via o que acontecia e decidiu ajudar. E então pediu a seu irmão Epimeteu, que era o responsável pelos animais, para ajudá-lo. Como Zeus é o rei do céu e é de lá que vem a chuva, Prometeu decidiu que os mortais deveriam ver o sinal no céu quando a chuva estaria chegando. Então ele criou as nuvens. Como que ele fez isso? Ele olhou um cordeiro e decidiu que usaria a lã desse animal como um sinal. Tirou a lã do cordeiro e guardou até que Zeus mandasse chuva. Quando Zeus mandava chuva, Prometeu jogava a lã para o céu, como um sinal que a chuva estava chegando. Mas Zeus não gostou da interferência de Prometeu e também não conseguiu tirar as nuvens do céu. Então ele decidiu que precisaria punir Prometeu e Epimeteu. Então ele resolveu punir de forma justa. Os deuses concordaram com a decisão de Zeus de punir Prometeu e Epimeteu e o ajudaram a executar o seu plano. Zeus e os deuses transformaram Prometeu em sol e Epimeteu em lua. Desta forma, eles poderiam continuar a ajudar os mortais, mesmo quando estivessem longe uns dos outros. Prometeu deu o fogo roubado dos deuses do céu aos humanos também, e Zeus puniu esse ato ordenando a criação da primeira mulher, Pandora, e enviou à terra com um vaso cheio de problemas, a caixa cheia de problemas para atormentar a humanidade. O próprio Prometeu foi preso e acorrentado também a uma montanha com uma águia comendo seu fígado diariamente. Outra vez, Zeus estava no topo do Monte Olimpo e ficou horrorizado com o sacrifício humano e outros sinais de decadência. Ele então decidiu exterminar a humanidade e inundou o mundo com a ajuda de seu irmão, Poseidon. Após o dilúvio, apenas Deucalião e Pirra permaneceram vivos, e ao longo da história, Zeus foi retratado usando a violência para conseguir o que queria e aterrorizar os humanos. Como Deus do céu, ele tem o poder de lançar raios como uma arma. Uma vez que o relâmpago é muito poderoso e às vezes mortal, quando um raio caía era sinal que Zeus estava zangado. Na Ilíada, Zeus desempenha um papel importante. Durante a Guerra de Troia, a pedido de Tétis favoreceu os troianos, até que Agamenon corrigiu o mal que havia feito a Aquiles. Zeus então envia um sonho a Agamenon e é capaz de controlar parcialmente suas decisões por causa dos efeitos deste sonho. Depois, Zeus promete a Hera que irá destruir a cidade de Troia no final da guerra. Zeus foi seduzido por Hera, se distraiu enquanto ela ajudava os gregos. Então ele acordou e percebe que Poseidon estava ajudando os gregos. Zeus então permite que os outros deuses ajudem seus respectivos lados na guerra e exige que Aquiles solte o cadáver de Heitor para ser enterrado com honra. Quando um Drácon uma vez estava devastando a cidade de Tespiai, na Boiótia, Zeus ordenou que seria sorteado todos os anos um de seus homens para ser oferecido ao monstro. Mas quando a sorte caiu sobre Cleostratus, seu amante Menestratus inventou um truque. Ele tinha feito uma couraça de bronze com um anzol, e a ponta desse anzol ficava voltada para fora, sobre cada uma de suas placas. Vestido com essa couraça, ele se entregou por própria vontade ao Drácon, convencido que, tendo feito isso, ele, embora estivesse destruindo a si mesmo, também seria um herói destruindo o monstro. Por isso que Zeus recebeu o epíteto Sóter, ou Sotero, Salvador. O principal centro para onde todos os gregos convergiam para homenageá-lo era Olímpia. Seu festival quadrienal
apresentava os famosos Jogos Olímpicos, e lá havia também um altar para Zeus, feito não de pedra, mas de cinzas, com os restos acumulados de muitos séculos de animais sacrificados ali. Fora dos principais santuários, não havia um modo de adorar Zeus compartilhados com precisão em todo o mundo grego, assim como nos numerosos templos gregos da Ásia Menor à Sicília. Certos rituais eram igualmente comuns, como o sacrifício de um animal de cor branca sobre um altar elevado. Ao pesquisar as diferentes tradições locais sobre Zeus, pareceria que originalmente haviam várias, pelo menos 3 divindades que em seus respectivos países eram supremas, mas que com o passar do tempo se uniram na mente das pessoas em uma grande divindade nacional. Podemos, portanto, falar que existiam 3 tipos de Zeus, como a gente falou no começo do vídeo. Um Zeus arcadiano, um dodonaiano, um cretense e um Zeus helênico nacional, que já seria outra categoria mais tardia. O Zeus arcadiano, o Zeus Lucaios ou Lobo, nasceu, segundo as lendas do país, na Arcádia, seja no Monte Parrásion ou em um distrito no Monte Licaion, que foi chamado Crétea. Ele foi criado lá pelas ninfas Teisoa, Neda e Ragno. A primeira das ninfas deu seu nome a uma cidade na Arcádia, a segunda a um rio e a terceira a um poço. Licaion, filho de Pelasgos, que construiu a primeira e mais antiga cidade de Licossura chamada Zeus Licaios, e ergueu um templo e instituiu o festival de Licaion em homenagem a Zeus. Ele ainda ofereceu a ele sacrifícios sangrentos, entre eles seu próprio filho, em consequência das quais ele foi metamorfoseado em um lobo. Zeus tinha apenas uma conexão formal com os rituais e mitos deste rito de passagem primitivo, com uma antiga ameaça de canibalismo e a possibilidade de uma transformação de lobisomem para os efebos, que eram os participantes. Ninguém tinha permissão para entrar no santuário de Zeus Licaios no Monte Licaion, e havia uma crença de que se alguém entrasse nele, morreria dentro de 12 meses, e perto do antigo Monte de Cinzas, onde aconteciam os sacrifícios, havia um recinto proibido no qual supostamente nem seres humanos nem animais faziam sombra. Aqueles que entravam intencionalmente eram apedrejados até a morte, a menos que fugissem, e aqueles que entravam por acidente eram enviados a Eleutária. No cume mais alto do Licaion havia um altar de Zeus, na frente do qual, para o leste, haviam 2 colunas com águias douradas. Os sacrifícios oferecidos ali eram mantidos em segredo. De acordo com Platão, um determinado clã se reunia na montanha para fazer um sacrifício a cada 9 anos a Zeus Licaios, e um único pedaço de entranhas humanas seria misturado com a dos animais. Quem comesse a carne humana se transformaria em lobo e só poderia recuperar a forma humana se não comesse de novo carne humana até o fim do próximo ciclo de 9 anos. Existiam jogos associados a Licaia para a primeira urbanização da Arcádia. Ali o templo principal foi dedicado a Zeus Licaios. Entretanto, Licaios ou Liqueios podem derivar de luz. O Zeus de Dodona possuía o oráculo mais antigo da Grécia, em Dodona, perto do Monte Tomaros, de onde derivou seu nome. Em Dodona, Zeus Dodonaios era principalmente um deus profético, e o carvalho era sagrado para ele. Mas lá também foi dito que ele foi criado pelas ninfas. Lá, a adivinhação era feita por sacerdotes descalços chamados seloi, que se deitavam no chão e observavam o farfalhar das folhas e galhos. Na época em que Heródoto escreveu sobre Dodona, as sacerdotisas chamadas Peléiades ou Pombas
haviam substituído os sacerdotes. O Zeus cretense, Zeus Dictaios ou Cretagenês, era o deus a quem Reia deu à luz na caverna no Monte Dicte. Creta é chamada de ilha ou enfermeira do grande Zeus, e sua adoração parece ter sido muito antiga. Entre os lugares da ilha que eram particularmente sagrados para Zeus, devemos mencionar o distrito sobre o Monte Ida, especialmente Knossos, que foi dito ter sido construído pelos Curetes, e onde Minos governou e conversou com Zeus. Por fim, o Zeus helênico nacional, perto do templo de Olímpia. Lá, Zeus era considerado o pai e rei dos deuses e dos homens, e como o deus supremo da nação helênica. De acordo com as tradições, Cronos foi o primeiro governante e na Idade de Ouro havia um templo dedicado a ele também. Embora a etimologia indique que Zeus era originalmente um deus do céu, muitas cidades gregas homenageavam um deus local que vivia no subsolo. Atenienses e sicilianos homenageavam o deus Meilíquios, ou gentil, gracioso, enquanto outras cidades tinham Zeus Quitônios, ou ligado à terra, Zeus Catactônicos, ou sob a terra, Zeus Plutos, que traz riqueza. Essas divindades podem ser representadas como cobras, ou na forma humana na arte visual, ou ainda para dar ênfase às duas formas juntas, em uma imagem só. Eles também recebiam sacrifícios de animais negros, assim como Perséfone, Deméter, em poços submersos, e também os heróis em seus túmulos. Para contrastar, os deuses olímpicos geralmente recebiam sacrifícios de animais brancos em altares elevados. Zeus Etineu era venerado no Monte Etna, onde existia uma estátua sua, e era realizado um festival chamado Etineia em sua homenagem. Outros exemplos é o deus Énio, Zeus Énio, ou Enésio, forma na qual era venerado na ilha de Cefalônia, onde existia um templo dedicado a ele. Embora a maioria dos locais onde existam oráculos fosse geralmente dedicada a Apolo, ou aos heróis, ou ainda a várias deusas como Temis, alguns desses oráculos eram dedicados a Zeus, como a gente já falou sobre Dodona. Além disso, alguns desses oráculos estrangeiros, como o de Baal em Heliópolis, foram associados a Zeus em grego ou Júpiter em latim. O oráculo de Amon no oásis de Siwa, no deserto ocidental do Egito, não estava dentro dos limites do mundo grego antes da época de Alexandre, mas já se tornava grande na mente grega durante a era arcaica. Heródoto menciona consultas com Zeus Amon em seu relato da Guerra Persa. Zeus Amon foi especialmente favorecido em Esparta, onde um templo para ele existia na época da Guerra de Peloponeso. Antes da prosseguimento, é importante falar que vários deuses que eu já citei até agora têm vídeo no canal. É só olhar na playlist sobre deuses e deusas. Já saiu vídeo sobre Hécate, sobre Dionísio, sobre Apolo, sobre Amon. Dá uma olhadinha depois sobre Ártemis. Então você vai encontrar mais informações que, se você estiver querendo saber mais sobre esses outros deuses também. Bem, Zeus também foi mencionado na filosofia, no neoplatonismo, especificamente na obra de Plotino, os Enedas, e na teologia platônica de Próclo. Também foi mencionado na Bíblia, no Novo Testamento, 2 vezes no Evangelho de Atos. Na literatura gnóstica, ele aparece como um dos 5 grandes governantes reunidos por uma figura divina chamada Eu. Zeus é ocasionalmente confundido com Hélios, que às vezes é diretamente referido como o olho de Zeus, ou claramente implícito como tal. Hesíodo descreve o olho de Zeus como sendo o Sol. Essa percepção, possivelmente derivada da religião proto-indo-europeia anterior,
na qual o sol é ocasionalmente imaginado como o olho de Deus Fáter. O Zeus cretense Talaios tinha elementos solares em seu culto. Talos era o equivalente local de Hélios. No santuário de Zeus de Labranda, na Cária, haviam peixes domesticados que aceitavam comida facilmente, e eles eram mantidos em uma fonte de água transparente no santuário. Esse santuário ficava a 70 andares de distância da cidade de Milassa. Uma espada ficava presa ao lado da estátua e o deus era adorado sob o nome de Deus Cários e Estrátios. Cários de Cária, Estrátios de Deus da Guerra. Pois os Cários foram os primeiros a pensar em fazer comércio da guerra, servindo como soldados, ou colocando alças de braço em escudos, ou consertando plumes em capacetes. Havia ainda perto de Tiana, na Capadócia, um poço sagrado para Zeus, o deus dos juramentos, como Dios Orquius, e nele uma fonte se resfria, mas borbulha como um caldeirão fervente. Esta água era favorável e doce para aqueles que mantêm seus juramentos, mas para os perjuros traz uma justiça impiedosa, atacando seus olhos, mãos e pés, vitimando-os com hidropsia e doenças debilitantes, incapacitando-os de ir embora. Então lamentam-se reconhecendo seus perjuros. O 5º mês em Atenas era dedicado a Zeus e se chamava Maimacterion. Ficava em janeiro, acontecia em janeiro, e esse nome vem de Zeus Maimactes. Esse adjetivo Maimactes significa turbulento e agitado, assim como o inverno que estava começando nesse mês. Antes da entrada do Erecteion, em Atenas, havia um altar de Zeus Hipatos, ou Altíssimo, no qual eles nunca sacrificam uma criatura viva, mas ofereciam bolos, não estando habituados a usar vinhos também. Em um templo em Atenas eram colocadas oferendas votivas para Zeus, incluindo uma imagem de madeira dele, que tinha 2 olhos no lugar natural e um terceiro na testa. Eles dizem que esse Zeus era um deus paterno, de Príamos, que era o rei mítico de Troia. A razão de seus 3 olhos pode ser o simbolismo de que Zeus é rei no céu, mas também governa sobre a terra como Zeus Quitônios e também Deus do mar, o que significa que esse mesmo Deus governa em todas as 3 distribuições do universo. Zeus puniu os piores vilões do mito por sua impiedade e crimes contra os deuses, incluindo o Tântalos, que roubou ambrosia do céu, Licaion, que serviu carne humana aos deuses, Ixion, que tentou estuprar Hera, e Salmoneus, que tentou imitar Zeus e roubar a adoração que era devida aos deuses. Quanto aos festivais, Diásia, Dipolieia, Dissotéria, Gamélia, Jogos de Nemeia, Jogos Olímpicos ou Iapândia. E também Galáxia. Deuses relacionados: Júpiter, romano, Percunas, báltico, Diauspita e Indra, védicos, Thor, nórdico, Tínia, etrusco, Perum, eslavo, Anu, mesopotâmico, Amon, egípcio. Zeus, junto com Dionísio, absorveu o papel do principal deus frígio, Sabásios, na divindade sincrética conhecida em Roma como Sabásio. O governante Seleucida Antíoco IV Epifânio ergueu uma estátua de Zeus Olímpios no templo da Judéia em Jerusalém. Os judeus helenizantes se referiam a uma estátua como Baal Shamen, ou Senhor do Céu em inglês. Seus símbolos são o raio relâmpago, chamado astrape, o bastão de lótus, grinalda de carvalho, dardo, águia, cetro, égide,
Labres, que é aquele machado de 2 lâminas, de lâmina dupla, que corta como um raio. Os picos das montanhas, cornucópia. Seus sacrifícios geralmente consistiam em cabras, touros e vacas. Seu dia da semana é quinta-feira. Seu animal sagrado, animais no caso, eram a águia dourada, o lobo, o cuco, cisne, touro, abelha e a cabra. O Aetos Dios, ou Dios, era uma águia dourada gigante que servia como mensageira pessoal de Zeus e companhia também animal. Segundo alguns, foi outrora um rei mortal chamado Périfas, cujo governo virtuoso era tão celebrado que veio a ser honrado como um deus. Zeus, com raiva, o teria atingido com um raio, mas Apolo interveio e transformou o rei em uma águia e o colocou ao lado do trono de Zeus. De acordo com outros, Zeus adotou a águia quando ela lhe apareceu pela primeira vez antes da Guerra dos Titãs, como um sinal de bom presságio. A águia foi posteriormente enviada por Zeus para buscar o belo jovem Ganimedes ao céu para se tornar o copeiro dos deuses. Foi colocado entre as estrelas como a constelação de Áquila, ao lado de sua consorte abutre celestial, Lira. Quanto à ligação com o touro, é que no mito ele raptou a donzela Europa na forma de um touro. Suas plantas sagradas eram o carvalho, a oliveira, o aipo, e no antigo oráculo de Dodona, os sacerdotes de Zeus eram inspirados pelo farfalhar das folhas de carvalho, e nos Jogos Olímpicos, os vencedores eram coroados com uma coroa de folhas de oliveira colhidas no bosque sagrado do deus. Suas cores: vermelho escuro ou púrpura. Oferendas: mel, álamo, isopo, carvalho, figo, damiana, figueira de bengala, estoraque, jasmim, âmbar cinza, ginseng, gálmano, açafrão, aipo e ambrosia. Quanto aos epítetos, antes de continuar, se você está ouvindo pelo Spotify, saiba que vai ser necessário, para você ver como é escrito, depois você dá um pulinho na página do YouTube, que eu vou colocar nos comentários desse vídeo esses epítetos, até porque eu não sei falar grego, então provavelmente eu vou falar um tanto de palavra errado. Então depois dá uma olhadinha lá. Como sempre, todas as fontes de pesquisa estão aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar mais, é só seguir. Bem, então os epítetos de Zeus. Não vou falar todos, porque só de epíteto aqui eu tenho 11 páginas, creio eu. Mas vamos lá. Zeus Abretenos, sobrenome de Zeus na Mísia. Zeus Achad, um de seus nomes na Síria. Zeus Acraeus, seu nome na Esmirna. Zeus Acretenos, em Mísia. Zeus Haddad, um de seus nomes na Síria. Zeus Adultos, quando ele era invocado por adultos nos seus casamentos. Zeus Agamenon, o Eterno. Zeus Agatudaimon, o Deus Bom, que é uma divindade em homenagem a quem os gregos bebiam uma taça de vinho não misturado no final de cada refeição. Zeus Agetor, ou Zeus como líder e governante dos homens, mas outros pensam que é sinônimo de Agamenon. Zeus Algônios, ajudante em lutas e contendas. Zeus Agoraeus, como patrono do mercado, que era ágora, e punidor de comerciantes desonestos. Zeus Aigidoucos, que era o portador da Aegis. Zeus Aineios, que é onde ele era adorado em Cefaneia. Zeus Aitiops, o brilhante ou preto. Zeus Aitinaios, no Monte Aetna. Zeus Alastor, vingador das más ações. Zeus Alexicacos,
o evitador do mal. Zeus Alitérios, limpo de transgressões. Zeus Ambólia, que esse significado ainda é incerto, mas supõe-se que seja derivado como se fosse alguma coisa como retardador da morte. Zeus Apémios, como enviador de males. Zeus Apesantios, no Monte Apesas, perto de Nemeia, onde Perseu teria oferecido o primeiro sacrifício a ele. Zeus Apomoios, que é o afastando as moscas, em Olímpia, porque em uma ocasião Hércules estava fazendo um sacrifício a Zeus e foi incomodado por hostes de moscas, e para se livrar delas ofereceu um sacrifício a Zeus Apômios. Então as moscas se retiraram. Zeus Árbios, derivado do monte Árbias em Creta. Zeus Areios, guerreiro ou expiatório. Zeus Asbamaios, que é o protetor da santidade nos juramentos. Deus Ásios, da cidade de Asos, em Creta. Zeus Astrápio, ou relampejante. Zeus Atabúrios, do monte Atabires ou Atabairon, na ilha de Rhodes. Zeus Atos, do monte Atos. Zeus Basileus, rei. Zeus Botiaios, adorado em Antioquia. Zeus Boulaios, do conselho. Zeus Brôntios, como um deus do clima. Zeus Crisaor, o deus com a espada ou braços de ouro. Zeus Dictaios, como um senhor da cordilheira Dicte. Zeus Dodoniano, de Dodona. Zeus Eleutérios, libertador. Zeus Epidotes, generoso. Zeus Erigdopos, dos altos trovões. Zeus Euanemos, doador do vento favorável. Zeus Eubolos, bom conselheiro. Zeus Gamelioi Theoi, protetor de casamento. Zeus Genetaios, do cabo Genetos, hospitaleiro. Zeus Georgos, fazendeiro. Zeus guardião dos troféus, após a batalha dos 300 campeões. Zeus Heliopolites, que é uma helenização de Baal. Zeus Helênios, dos gregos. Zeus Heraios, de Hera. Zeus Erqueios, guardião da cerca. Zeus Ersos, criança divina. Zeus Etareios, que é o protetor da de companhias ou associações de amigos, um epíteto ao qual Jasão tem oferecido os primeiros sacrifícios quando os argonautas se reuniram para sua expedição. Zeus Ixios, protetor dos suplicantes. Zeus Omagúrios, o deus da assembleia ou liga. Zeus Órquios, o Zeus que zela pelos juramentos. Zeus Hipatos, o mais alto. Zeus Rueis, úmido ou fertilizante, como emissor da chuva. Zeus Itomatas, da colina messeniana de Itome. Zeus Capotas, o que verte para baixo. Zeus Cários, da Cária. Zeus Cássios, Zeus do monte Cássios. Zeus Cataibateis, o que desce como um raio. Zeus Catactônicos, o subterrâneo. Zeus Catátios, o purificador ou expiratório. Zeus Queraunos, raio. Zeus Carmon, que se rejubila. Zeus Quitônios, ou Quitônico, que nasceu em Creta. Zeus Clarios, o deus que distribui as coisas por sorteio. Zeus Cônios, o que excita ou faz poeira. Deus Corufaia, o mais elevado ou supremo. Zeus Ctécios, protetor da prosperidade. Zeus Cronides, filho de Cronos. Zeus Labrandeus, de um templo em Labranda,
associado ao deus Urita do céu e da tempestade, Texub. Zeus Lapércios, derivado do demos ático de Lapersai. Zeus Lapúcios, derivado do monte de Lapúcio na Beócia, ou do vento Lapuzem, fugir, uma terceira opinião que significava o voraz, em referência aos sacrifícios humanos que foram oferecidos a ele nos primeiros tempos. Zeus Larissaios, em Argos. Zeus Lecheateis, protetor do parto. Zeus Leucaios, em Lepreus. Zeus Limênia, protetor ou superintendente do porto. Zeus Lucaios, do lobo. Zeus Maimactes, tempestuoso. Zeus Mechaneus, hábil em inventar. Zeus Meilíquios, o deus que pode ser propiciado ou gracioso, como protetor de quem o honra com sacrifícios. Zeus Massapeus, do santuário que ele tinha entre Amiclai e o monte Taigetos. Zeus Moiraguetes, o líder ou guia do destino. Zeus Mórios, o protetor das oliveiras sagradas. Zeus Naos, adorado em Dodona, o oráculo mais antigo. Zeus Neméios, em um santuário em Argos. Zeus Nefelegereta, o que ajunta nuvens. Zeus Nomos, o governante dos deuses e dos homens. Zeus Oroa, em Missala. Zeus Olímpios, como rei dos deuses e patrono dos jogos pan-helênicos. Zeus Ómbrios, doador da chuva. Zeus Orque, o protetor dos juramentos. Zeus Óureos, que envia bons ventos. Zeus Panhelênios, o deus comum, que era adorado por todos os helênicos. Zeus Parmétios, do Monte Parnes, na África. Zeus Pater, pai. Zeus Fanter, o que sinaliza. Zeus Filhos, amistoso. Zeus Fúzios, o que protege fugitivos. Zeus Pístios, deus da fé e da fidelidade. Zeus Polieus, protetor da cidade. Zeus Sóter, salvador. Zeus Stênios, o poderoso ou fortalecedor. Zeus Strátios, o guerreiro. Zeus Taleus ou Talaios, que é um Zeus solar cultuado em Creta. Zeus Teleios, realizador. Zeus Tropaios, do monumento da batalha. Zeus Xênios, Filoxenon ou Hóspites, que é o patrono da hospitalidade e dos convidados e vingador dos erros cometidos contra estranhos. Zeus Zúgios, presidente do casamento. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma oração, como é de costume, mais uma vez lembrando que toda a fonte de pesquisa está aqui na descrição do vídeo. Hino estoico a Zeus. Este hino foi escrito por Cleantes de Assos, mais ou menos em 330 a 230 antes da Era Comum. O tradutor foi desconhecido. Então vamos lá. Tu, que és o mais glorioso dos imortais, eternamente todo-poderoso e com múltiplos nomes. Zeus, autor da natureza, que governas todas as coisas, segundo a tua lei. Eu saúdo-te porque é permitido a todos os mortais dirigir-te a palavra. E é nós que nascemos de ti, e o nosso destino é sermos a imagem de Deus, único entre os seres mortais que vivem e se movem entre os seres da terra. Por esta razão, dedicar-te-ei um hino e cantarei sempre o teu poder. É a ti que este universo inteiro que gira em volta da terra obedece, seja qual for o lugar aonde o conduzas, e é de bom grado que ele se submeta ao seu poder. Que auxiliar impunhas tu nas tuas mãos invencíveis
o raio eterno de fogo com duplo gume. Sob os seus golpes, todas as obras da natureza estremecem. Com eles tu diriges o Logos universal, que penetra todas as coisas, misturado aos luminares celestes, quer aos grandes, quer aos pequenos. Nada se produz na terra sem ti, nem na divina etérea abóbada celeste, nem sobre o mar. Salve os atos na loucura que lhe és própria, os criminosos executam. Mas tu sabes fazer com que regresse à ordem, mesmo aquilo que ultrapassa a medida. Sabes conceber beleza aquilo que não tem, e o inimigo torna-se para ti amigo. Harmonizaste tão bem todas as coisas, as nobres com as vis, de forma a construir uma unidade. Que o Logos eterno de todas as coisas é uno. Os mortais que são maus fogem dele na sua negligência. Os infelizes desejam incessantemente possuir bens. Não veem nem ouvem a lei universal de Deus. E não se dão conta de que, se tivessem a inteligência de a seguir, teriam uma vida nobre. Mas eles, insensatos, lançam-se na direção de um outro mal. Alguns, aspirando glória, têm um zelo briguento. Outros desejam imoderadamente ganhos fraudulentos. Outros ainda, a licença e os prazeres do corpo. Eles são levados de um objeto para o outro, e, embora façam com grande zelo, atingem exatamente o inverso daquilo que pretendiam. Mas tu, ó Zeus, que dás todo o bem, tu que envolves as nuvens, mestre do raio, livra os homens da miserável ignorância. Expulsa, Pai, da nossa alma. Faz com que obtenhamos a inteligência na qual tu te apoias para governar com justiça o universo, a fim de que, honrados dessa maneira, nós possamos responder a esta honra, cantando continuamente hinos às tuas obras como é próprio de um mortal, uma vez que não existe maior privilégio para os homens e para os deuses do que cantar sempre, como se deve, a lei universal. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Esse vídeo ficou o maior de todos até agora, porque era muito material mesmo. Espero que vocês gostem. Se gostou, eu peço que deixe seu like e que compartilhe com seus amigos para ajudar a fortalecer o canal. Deixa aqui o seu comentário. Convido você a se inscrever também e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Mitakuye Oyasin. Eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.